Seguinte, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje vou falar do que não te contam sobre ler os livros da moda. E fica ligado aqui nesse vídeo que vai ser bem interessante, bem bacana e você até vai receber um negócio aqui muito interessante, muito bacana, uma dica de ouro minha aqui para você se diferenciar da maioria das pessoas e não ficar só lendo os livros da moda. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui e compartilhando para quem você mais ama. Hoje eu estava no meu feed, lá da outra rede social, a famosinha, pois é. Aí, mais uma vez, tinha um cara falando sobre os livros de negócios. E era tipo assim, o título assim, os 8 livros que vão mudar a sua vida em um ano. Tudo bem, de boa, tranquilo, muito show, muito massa, mas eram livros repetitivos, que a maioria das pessoas, no âmbito de finanças e negócios, repetiu esses mesmos títulos. Tipo, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, O Segredo da Mente Bilionária, do Tim Harvard Eker. A única coisa, que eu não me recordo aqui o autor, Essencialismo, do Jeff McKeown, mais ou menos isso aí. E também, por exemplo, outro livro que ele citou também foi o Gigante, Desperte o Gigante que há em Você, que é do Tony Robbins. Desses 5 livros que eu citei, pelo menos 3 eu li. Outros 2, que é o Essencialismo e o do Tony Robbins, quero ler um pouco mais para frente, mas justamente porque quando você lê esses livros que a maioria das pessoas estão lendo nesse momento, você vai ter os mesmos tipos de assunto e fala que a maioria das pessoas estão tendo. Ou seja, é uma coisa que eu vi num livro que eu li em julho desse ano, que era um livro especial da Empíricos, que a Daniela Seabra entrevistou vários gestores e numa dessas entrevistas, um deles tinha citado o que ele chamou de Think Group, que é o pensamento de manada. Ou seja, ele citou algo do tipo que se os gestores pensarem a mesma forma e a mesma maneira, não vai ter alguém para se diferenciar na sua respectiva tomada de decisão. Ou seja, se a maioria dos gestores pensarem assim, Não, vamos aumentar essa posição em ponto tal nesse ativo aqui. se a maioria dos gestores pensarem dessa maneira e outro pensar, poxa, está sendo certo, eu também vou pensar assim. Não vai ter ninguém para se diferenciar, não tem ninguém para poder, por exemplo, não, vamos manter essa posição ou vamos diminuir ela, porque todo mundo está pensando igual, então pode ser que dê alguma coisa aí que a gente não sabe. Enfim, e esse pensamento de manada, esse think group, eu percebo que acontece muito no mundo dos livros. Ou seja, como eu citei aqui para vocês, a maioria das pessoas lendo os mesmos livros e falando dos mesmos tipos de assunto e até mesmo virando clichê por aí. E como é que você deve fazer para poder se diferenciar da maioria das pessoas e pegar esses livros que estão à margem desses mesmos? Olha só, por exemplo, eu posso citar aqui, para te citar como exemplo aqui, para você se diferenciar nesse negócio, pegar livros, como eu disse, mais à margem desses livros famosinhos. Exemplo, eu posso pegar o livro do Yuval Harari, né, que é o Homo Sapiens, né, que fala sobre evolução humana, através da história do mundo, etc, e tal, essas coisas. Qual o livro que está ao redor desse livro principal do Yuval Harari que pode ser tão bom e tão interessante quanto? Eu posso citar um exemplo, o livro do Nicholas Wade chamado Uma Herança Maldita. Eu li esse livro no final de 2021 em inglês no Brasil, só que depois eu fui descobrir que já tinha ele em português, mais ou menos lançado em torno de 2018. Mas é um livro muito interessante, muito bacana, que conta através de uma outra ótica, com outras fontes e perspectivas, o mesmo tipo de assunto basicamente. Ou seja, você lendo esses livros mais à margem, você vai ter uma diferenciação no modo de abordar um mesmo tipo de assunto e aí de fato vai poder se diferenciar comparado à maioria das pessoas. E outra coisa também interessante em termos de busca de livros, assim, geralmente esses livros eles não custam tão caro. Porque, por exemplo, toda vez que acontece a Bienal do Livro, eu vou nos livros que, tipo, custam 10, 15, 20 reais e que são títulos que em algum tempo atrás foram muito interessantes, muito bacanas e hoje as pessoas rejeitam. E aí, por exemplo, uma vez eu peguei um livro, justamente esse livro do Faça como Steve Jobs, que eu citei no vídeo passado. O que acontece? Ele era um livro que
tinha sido moda em 2011, 2012, por aí, e o que acontece? Ele já estava saindo, né, dos best-sellers, e o que acontece? Eu consegui pegar ele e subsequentemente ler ele, justamente para apresentações, para poder falar melhor essas coisas e tudo, porque eu também percebo que a galera recomenda muito o livro da TED, né, aquele TED Talks e tal, é muito interessante, muito bacana, mas eu não pretendo ler ele agora, entendeu? Então tem esse livro aí que eu já citei para vocês, que é Faça como Steve Jobs, onde você aprende a ter uma oratória melhor, um convencimento melhor e como apresentar melhor o teu produto de maneira profissional e até mesmo pessoal. Então, é um livro que está à margem, ou seja, ele lá atrás foi um best-seller e hoje já não é mais, já é rejeitado pela maioria da galera. Então é um modo de você se diferenciar e assim, de fato, ter até um conhecimento melhorado sobre o mesmo tipo de assunto, nesse caso, a oratória e a apresentação. Então, gente, é sempre bom a gente poder se diferenciar nesse quesito, para não seguir esse think group, esse pensamento de manada, e assim, de fato, melhorar muito o nosso pensar, não só para conosco, mas também para a vida em geral, tudo bem? Então é isso, deixei essa dica para vocês, se você gostou, né, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, para a gente conversar aqui um pouco, se você concorda, discorda, se você tem alguma recomendação de livro, deixa aqui embaixo para a gente poder debater um pouco sobre isso e clica no botão de inscrever e clica na sineta que eu vou colocar vídeos aqui com um pouco mais de frequência aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.